Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil, onde eu fico de olho na Bolsa de Valores aqui no rastreio das minhas ações e sempre que aparece alguma oportunidade interessante, eu acabo compartilhando aqui com você no canal para que você possa ter uma segunda opinião, para que você possa estudar o mercado e desenvolvendo aí o seu poder de decisão e também ter uma base, um parâmetro para poder ponderar as melhores ações na sua carteira. Eu gosto de investir em ações no longo prazo, na modalidade de buy and hold, de comprar a ação de uma boa empresa quando ela está barata, e aí a gente buscar justamente uma valorização interessante ao longo dos anos e também ficar bem posicionado em dividendos para ir rentabilizando a carteira com renda passiva. Nesse sentido, eu opero o gráfico semanal. Eu acredito que ele fica muito bem desenhado no longo prazo para que a gente possa identificar as regiões de compra, de venda e também os gatilhos de entrada. E fica mais fácil também, tá? Você que quer investir no longo prazo, você operar pelo gráfico semanal, ele é mais lento, ele é mais didático, você pode fazer análise uma vez por semana, totalmente compatível com a sua rotina de trabalho para que você monte aí as suas posições sem atrapalhar a correria do dia a dia. E esse rastreio, geralmente eu faço na segunda de manhã, eu dou uma passada nos gráficos e nos fundamentos das ações que eu tenho no radar da minha carteira e o que estiver interessante ali, eu acabo fazendo o ajuste das minhas posições. Para essa semana, tá? Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024, me chamou a atenção a formação, a movimentação que nós tivemos nas ações da Taesa, pelo ticker TAI3. A Taesa, que é uma distribuidora, é uma transmissora de energia elétrica no Brasil. Então a gente tem ali as geradoras de energia elétrica são as usinas, as transmissoras, no caso aqui da Taesa, são aquelas torres que você vê pelas estradas, né, pelos campos aí, como se fossem as artérias pelo país, que levam a energia das usinas até as cidades e uma vez chegando nas cidades, nos centros, aí a gente tem as companhias de distribuição de energia. Então, a Taesa, ela faz essa ponte, ela faz essa ligação, trazendo a energia elétrica das usinas até os centros de distribuição. O que é importante você ter em mente quando você, eventualmente, vai montar uma carteira previdenciária, uma carteira de renda passiva? As ações de energia elétrica, elas tendem a ser menos suscetíveis a riscos, menos suscetíveis às oscilações, porque energia elétrica, todo mundo precisa de luz na sua casa, então no momento de crise as famílias geralmente elas cortam os supérfluos, deixam de passear, de viajar, deixam de comer fora, deixam de trocar o seu carro, economizam em outros itens, por exemplo, como eletrônicos, roupas, etc., mas a conta de luz, mesmo aí com uma tarifa mais alta, as famílias elas tendem a pagar. Então essas companhias elas conseguem ter uma previsão de caixa mais estável, elas conseguem ter uma ideia do tamanho do seu público-alvo, da média de consumo, da região que ela atua, e também da quase certeza da perenidade aí do pagamento da conta, já que é um item de sobrevivência. Nesse sentido, a gente pode ver que algumas ações aí de outros setores de risco, elas sofrem fortes oscilações, fortes quedas na bolsa, eventualmente com alguma notícia, algum acontecimento na política, na economia, mas as ações de energia elétrica, elas acabam sendo mais estáveis, são companhias altamente lucrativas que você pode surfar desse movimento de ganha-ganha do buy and hold, comprar lá embaixo, auferir uma valorização do papel ao longo dos anos e também ficar bem posicionado no recebimento de dividendos para criar uma renda passiva e esse dividendo pode ser reinvestido na própria companhia ou em alguma outra ação ou mesmo já pensando aí na sua aposentadoria para você poder viver de renda. A Taesa, ela apresenta um ótimo histórico de lucro,
uma companhia que opera no positivo, bem azeitada, bem ajustada, paga um dividendo alto, um dividendo interessante e também está com os seus múltiplos descontados, tá? Mais precisamente aqui, vamos ver se a gente consegue dar um zoom no gráfico semanal para que você possa entender. Vamos até marcar esse topo aqui. Então, nos 12,10, nos 12,10, só para a gente ter uma ideia, para você ver que movimentação interessante. Então, aqui, ó, no finalzinho do ano passado, começo de 2024, as ações da Taesa, elas fizeram esse topo nos 12,10 e depois o papel sofreu uma correção, vamos até medir de quanto foi esse recuo, uma queda de 9,5%. Então, quando a ação de uma boa empresa faz esse movimento que ela cai, é quando eu fico de olho, eventualmente ali para você ter a oportunidade de comprar uma ação boa quando ela está barata. E olha que interessante essa região de preços aqui praticamente em cima do 11. Nós tivemos aqui um primeiro teste no começo do ano, o papel engatou uma alta, alguns meses atrás nós tivemos de novo uma entrada dos compradores e agora a gente chega para essa formação aqui bastante interessante, como a gente pode ver uma entrada dos compradores, uma entrada bastante forte na semana passada, praticamente anulando essa última perninha de baixa, essa última tentativa de entrada dos vendedores. A gente vê como esse candle alto, forte, positivo, praticamente engolfando, praticamente anulando a tentativa de entrada dos vendedores, abrindo espaço para que o papel possa vir a se valorizar, desenhando-se para a gente um gatilho interessante. A gente vê como essa região aqui, praticamente aí dos 11, é a região de mínimas desse ano, como ela não perdeu, e a gente já começa a ver aqui a formação de um fundo mais alto, um fundo mais alto que o anterior, um fundo ascendente, de repente começando aqui a se desenhar para a gente uma linha de tendência de alta, nesse movimento que a gente gosta de fazer, de ficar de olho nas boas ações, eventualmente quando elas estão baratas ali, indicando entrada dos compradores para que você possa ficar melhor posicionado, tá? A gente consegue ver no longo prazo também a formação de uma tendência de alta, como o mercado ele vem ao longo de 2021, 2022, 2023, realizando topos e fundos cada vez mais altos, como no longo prazo a companhia ela vem subindo, ela vem se valorizando, e esse pequeno recuo agora que nós tivemos aqui em 2024, indicando provável entrada dos compradores, pode ser uma opção interessante aí na sua carteira, tá? Acredito que vale a pena você dar uma olhada. O ticker da companhia é o TAEE3, as ações aí da Taesa, disponíveis para você negociar em alguma corretora aqui do Brasil, companhia listada na B3. Se você gostou desse vídeo, se você tem gostado das análises, peço que você se inscreva no canal, deixe a sua curtida para você não perder nenhuma recomendação interessante aqui no Bolsa Fácil. E na descrição também tem para você o meu curso online para você ficar craque em investimentos aí na Bolsa de Valores, montar uma carteira de ações bastante eficiente, tá certo? Grande abraço para você.